Olá pessoal, eu sou o professor Jonathan do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina. O vestibular da Federal de Santa Catarina, na parte de Geografia, é um vestibular bastante difícil, bastante completo. Então ele costuma ter questões complexas, com assertivas, muitas delas até fáceis. Porém, você gabaritar a questão, você conseguir ter a totalidade da pontuação é bastante difícil. Ela tem uma ementa, que coloca aí todos os conteúdos possíveis no contexto da prova. Então você realmente é colocado de frente com uma prova que vai exigir grande quantidade de conteúdos estudados. Isso vale para todas as disciplinas, então é como se cada aluno tivesse que ser professor de geografia durante a prova do vestibular da Federal. É mais ou menos isso que eles esperam de você. Na verdade, as provas das federais, elas precisam de alguma forma filtrar aqueles cursos que são extremamente concorridos. Se eles fazem uma prova muito fácil, o que acaba acontecendo? Muita gente gabarita, muita gente empata e os critérios como idade não são os mais adequados para fazer o desempate. Então por isso os vestibulares das federais acabam sendo provas tão difíceis, tão concorridas. Então vamos a algumas questões que eu selecionei aqui para vocês do vestibular da Federal de Santa Catarina. Questão 1. Sobre a urbanização brasileira, é correto afirmar que, assertiva número 1, o crescimento acelerado da urbanização no Brasil não está relacionado com o crescimento da violência nas cidades nas últimas décadas. É claro que está. O crescimento da população nas cidades, por si só, já deve fazer com que ali aconteça uma maior quantidade dos crimes, das violências. Num país onde a gente não teve um planejamento para acolher todas as pessoas que saíram do campo, isso acaba sendo uma coisa bastante recorrente. Então, não é correto dizer que não está relacionado. Então, está dizendo ali, não está relacionado. É claro que está relacionado. Assertiva, fácil. 2. A urbanização ocorre quando o crescimento da população urbana é maior do que o crescimento da população rural. Sim, o crescimento urbano se caracteriza por isso. Urbanizada é aquela população que tem acesso à água, à luz, em geral. Mas eu posso considerar que o crescimento urbano já acontece quando a gente tem apenas um incremento populacional na área urbana? Sim, está correta a assertiva número 2. Questão fácil. Assertiva. 4. Os processos de industrialização e de urbanização brasileiros estão profundamente interligados. Pois as indústrias passaram a ser instaladas principalmente em locais que dispõem de infraestrutura pré-existente. Alguns lugares já tinham uma indústria pré-existente, uma infraestrutura ferroviária, uma infraestrutura rodoviária. É o caso da industrialização do Sudeste, porque aqui no estado de Santa Catarina a gente tem pontualmente cidades que antes mesmo do Brasil, lá em 1930, queria industrialização para valer, a gente já estava por aqui industrializando certas coisas. Isso gera uma certa confusão na cabeça de alguns estudantes. Então a gente já tem indústrias aqui em Blumenau em 1860, por exemplo. Então isso confunde um pouco a cabeça dos nossos estudantes em função de que pontualmente alguns lugares que não tinham grande infraestrutura receberam indústrias. Passaram a ser instaladas principalmente em locais que dispõem de infraestrutura de demanda para o consumo e a oferta de mão de obra. Isso vale principalmente para a região sudeste do Brasil, também está correto. 8. No rápido processo de êxodo rural, as grandes cidades brasileiras absorveram um grande contingente de habitantes, mas de forma geral não houve ampliação nem melhoria na infraestrutura urbana, o que desencadeou graves problemas sociais. Então por que eu coloquei ali em cima, até eu botei uma observação, embaixo vocês conseguem ver até o gabarito, mas isso não tem problema, desde que a gente descreva cada assertiva. Esse negócio de que não houve ampliação nem melhoria na infraestrutura urbana, é bem complicado. A infraestrutura urbana pode ser o simples receber água encanada, receber energia elétrica, ter coleta de lixo. Isso é uma melhoria de infraestrutura. Com certeza é uma melhoria na prestação de serviços que tem a ver com infraestrutura, sim. Então, esse de um modo geral, de forma geral, ele provavelmente complicou a vida de vários estudantes nessa assertiva, Então, às vezes acaba acontecendo esse tipo de situação. Eu ficaria ali, o que eu devo responder nessa assertiva? Vamos para a literatura. A maior parte dos geógrafos tem uma opinião bastante crítica com relação à urbanização brasileira. Então eu devo ter essa opinião também, uma vez que todas as questões são fundamentadas de acordo com geógrafos importantes. Ok? Questão assertiva 16. As grandes cidades brasileiras concentram os principais problemas sociais e por isso são as primeiras a terem políticas públicas exitosas. Então os problemas a gente tem em qualquer lugar do Brasil.
né? Agora, êxito na política pública é muito mais fácil às vezes você conseguir numa cidade pequena e do interior. Então aqui a gente tem um pouco sobre algumas imagens sobre a urbanização brasileira. A gente sabe que ela é deficiente, né? Grande parte da favelização que nós temos no nosso país surgiu em decorrência do êxodo rural muito repentino, ali com a vinda dos tratores na década de 50, 60, aquela revolução verde acontecendo, fez com que muitas pessoas fossem para a cidade e a cidade não estava pronta para acolher essas pessoas. Então naquele momento realmente não havia infraestrutura alguma para receber essas pessoas. No momento do início da urbanização não havia mesmo. Tá? E a desigualdade continua sendo um grande problema do território brasileiro. O Brasil é visto no mundo como um dos países com maior desigualdade social do planeta. Sobre a organização econômica do espaço mundial e brasileiro, é correto afirmar que 1. A economia mundial teve enorme crescimento a partir da Primeira Guerra Mundial, principalmente em função da Revolução Verde. Então foi a partir da Segunda Revolução Industrial que a gente teve a Revolução Verde acontecendo para valer em grande parte do mundo. E assim como o crescimento econômico bastante aumentado, também foi após a Segunda Guerra Mundial e não após a Primeira. Então a 1 está errada. 2. A extensão territorial de um país é o principal fator para determinar seu grau de desenvolvimento econômico e social. É óbvio que não, está errado. Mas pegar uma Coreia do Sul, pegar Noruega, Suécia, Finlândia, a própria Inglaterra, né, tem território muito menor do que o Brasil. Tá? Então não faz sentido essa assertiva. A gente sabe que tanto um país grande como os Estados Unidos pode ser rico e desenvolvido em questões sociais para as pessoas, como um país super pequeno também pode ter êxito no desenvolvimento econômico e social. 2. A extensão territorial de um país é o principal fator... Próxima. 4. A expansão do capitalismo no século XVI levou à fundação de várias feitorias no Brasil, nas quais as atividades econômicas dependiam exclusivamente do comércio de produtos pecuários. Tá? Então a gente tinha muitas outras coisas que aconteciam ali, né? A coisa mais fácil da gente exportar, de vender naquele momento, né? Pensar em 1600, 1700 aí, 1500 a 1600, né? A gente com certeza exportava ouro, exportava prata, exportava madeira, né? E essas eram as grandes vantagens que os colonizadores tinham na nossa região. Tá? Café também é uma coisa bem importante. 8. As duas primeiras revoluções industriais do século XVIII e XIX serviram para expandir o capitalismo dos centros econômicos mundiais, Europa Ocidental, Estados Unidos, da América, principalmente para os países periféricos. Então esse capitalismo bastante selvagem, né, ele queria parar, de certa forma. A gente já não tinha mais a questão das colônias em evidência, então a gente tinha uma separação dos países ricos e industrializados, dos países subdesenvolvidos, extremamente fornecedores de matéria-prima, e alguns industrializados. Tá? E esses países industrializados, como o caso do Brasil, a partir da década de 1930, se industrializando, seria um grande mercado consumidor e também produtor de alguns gêneros industriais, alguns produtos industrializados de menor complexidade. Tá? Sim. 16. O capitalismo, sistema social e econômico em que a propriedade é privada, baseia-se na relação social entre a classe que detém o monopólio dos meios de produção e do capital e a classe trabalhadora. Então, basicamente, o capitalismo é isso. Tem a pessoa que consegue gerar riqueza em cima da riqueza de outras pessoas. Basicamente é assim. Tem gente que vai gostar desse modelo, tem gente que não vai gostar desse modelo, né? E o ideal é que a gente tenha esse modelo enriquecendo sim o patrão, porém não deixando funcionários numa situação de pobreza extrema, que é o que a gente vê muitas vezes mundo afora. 32, mas estava correto. 32. Os meios de produção do sistema capitalista incluem máquinas, ferramentas, instalações físicas, fontes de energia, os meios de transporte, a tecnologia, em produtos e processos. Sim, tudo que está ali faz parte do sistema de produção capitalista. 64. A chamada produção em série, o toyotismo, dominante entre a década de 30 e a década de 70, foi substituída pela produção exclusivista. Esse tipo de assertivo é aquele assim, eu vou fazer mais uma assertiva. Quando o cara está elaborando a questão, ele elabora uma assertiva a mais ali. Essa aqui é muito fácil de identificar. Né? O toyotismo é uma vertente de pensamento industrial que surge a partir dos anos 1950 e 60 dentro do Japão, onde que a gente substitui a linha de montagem convencional com pessoas por muito mais robôs e maquinário. Tá? Então, tem uma série de confusões aí dentro dessa assertiva. A produção em série surgiu antes, né, na segunda revolução industrial, muito antes do que a década de 30, 70, nos Estados Unidos,
né, em 1800 e ela vai pedrada, tá? Então do Henry Ford lá, então antes da década de 30. Próxima questão, sobre o Nordeste brasileiro, é correto afirmar que as provas da UFSC, elas têm muitas vezes questões sobre o Brasil inteiro e o nível de complexidade pode ser bastante elevado, tá? Então, embora tenha questões de Santa Catarina, obviamente, a gente vai ver aqui depois, tem questões sobre o Brasil inteiro, então isso envolve estudar a geografia do Brasil como um todo. No sertão, o principal cenário da obra de Suassuna, o tipo climático predominante é o tropical, alternadamente seco e úmido. Seria totalmente seco, né? Seria semiárido, né? O clima da obra de Suassuna. 2. Considerando as informações contidas no texto acima, aí é que tá. Não tem o texto de Suassuna ali em cima. Então tem que ler o texto, mas grande parte das assertivas, né, você consegue responder sem ter o texto ali em cima. Vamos lá. Considerando as informações contidas no texto acima, há trechos em que o Rio São Francisco é considerado intermitente. Eu nem preciso ler obra nenhuma para saber que sim, o Rio São Francisco é intermitente em alguns dos seus trechos. Pequeno problema que a gente vai encontrar aqui. Os afluentes do Rio São Francisco podem ser intermitentes. O Rio São Francisco, de um modo geral, seu leito principal, não. Então, mais uma questão que pode deixar alguma confusão na cabeça do aluno, né? E essa confusão não é eu que elaboro a questão, né, que vou criar na tua cabeça, tá? Então você vai ter que pensar, pô, São Francisco, intermitente? Entre as grandes bacias hidrográficas do Brasil, é a que tem rios intermitentes, tá? Então, considerada correta. 4. No final de 2015, o rompimento de barragens contendo resíduos de mineração resultou na contaminação do Rio São Francisco, em vários trechos, comprometendo inclusive a pesca artesanal e o abastecimento de água potável. O problema que aconteceu em 2015, ele atingiu o rio, ai meu Deus do céu, o Rio Doce e não o Rio São Francisco, né? O Rio São Francisco foi atingido pelo último desastre que nós tivemos de Brumadinho, tá? Então o desastre de 2015 foi na barragem de Mariana, que afetou o Rio Doce e não o São Francisco. É outra região de Minas Gerais, então tem que ficar ligado aí no que aconteceu quando. Então, é errado. 8. A caatinga, principal bioma do sertão nordestino, sim, ainda carece de marcos regulatórios, de ações e investimentos em sua conservação e uso sustentável. Ela é considerada menos importante, assim como o cerrado também é considerado historicamente menos importante do que a floresta amazônica ou a Mata Atlântica, por exemplo. Então, infelizmente, é verdade. 16. Afloramentos rochosos são uma característica comum das áreas mais altas da caatinga. Esses afloramentos e os solos pouco profundos formam as condições ideais para as cactáceas. Sim, o cactus é um tipo de planta que vai surgir em solos pedregosos, arenosos, que tem uma grande capacidade de drenagem, ou seja, que a água vá para as camadas mais profundas rapidamente. Então as cactáceas, os mandacarus, acabam surgindo com mais intensidade nesse tipo de lugar. Na verdade, é a única coisa que sobrevive para valer nesse tipo de lugar. 32. As formações de planícies que dominam o sertão nordestino são compostas de argilito metamorfoseado de rochas quartzíticas consolidadas na era Cenozoica. Então, grande parte do quartzo se consolidou muito tempo atrás, não é na era Cenozoica, que seria mais recente que ele se consolida, e grande parte do sertão nordestino é formado por planaltos e depressões de relevo, e não por planícies, tá? Questão 14, né? Questão revoltante. Vocês já vão entender por que eu não gosto dessa questão. Eu mostro a questão mesmo que eu não goste dela, porque a gente precisa mostrar para vocês que tem questões que, cara, nós professores não temos muito o que fazer, né? A gente tenta entrar com recurso e muitas vezes não adianta no caso das federais. É triste, mas acontece. Sobre a União Europeia, então um assunto aí bastante importante, tem vídeos aqui no canal sobre a Europa e a União Europeia. Eu nem enfatizo na aula sobre a União Europeia, sobre essa questão aqui, porque ela me irrita bastante. Eu deixei a aula lá isenta desse tipo de situação. Mas tem a ver com a história da União Europeia, o grande problema dessa questão. 1. Teve sua origem na Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, a partir dos anos 50, no contexto da Guerra Fria. Cara, isso está errado, né? Eu leio isso daqui, eu coloco errado de certeza na primeira lida. Por quê? O nome do bloco que deu origem à SECA era a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e não econômica. Na aula eu explico que a Comunidade Econômica Europeia, CEE, ela surgiu depois e ela envolve muito mais do que carvão e aço, certo?
Então a gente tem um problema sério nessa assertiva número 1, porque quem sabia disso errou a questão e quem não sabia, ou enfim, deixou de assinalar, assinalou ou fez qualquer outra coisa, enfim, a pessoa que sabia foi prejudicada. Para mim isso não tem perdão. Mas fazer o quê? 2. Países como Dinamarca, República Tcheca, Sérvia, que faziam parte do bloco socialista, não foram aceitos na União Europeia porque não aderiram à economia de mercado. Como não? Né? Elas fazem parte da economia de mercado. Alguns países estão no leste europeu. A Sérvia está aqui, ó, onde que aparece na época da Guerra Fria como Iugoslávia. Né? Mas a Dinamarca nem isso, cara. Então ela sempre fez parte do bloco ocidental, né, ligado à OTAN, países capitalistas, então nada a ver essa assertiva aí. 4. Com a crise do Oriente Médio, a entrada de imigrantes na União Europeia foi facilitada por razões humanitárias e também porque representa um enorme potencial de mão de obra qualificada. Esse risco era para estar embaixo do qualificada. Tá? Então grande parte dessas pessoas que saem do Oriente Médio, infelizmente, não é de alta qualificação para os países que compõem o bloco. Tá? Então, uma que não foi exatamente facilitado, né? A gente tem muitos problemas com a entrada de imigrantes dentro da Europa, né? E a questão da mão de obra não é qualificada de jeito nenhum. Tá? 8. Nem todos os países que fazem parte da União Europeia adotaram a moeda única, o euro. Né? Exatamente. Conforme dito na minha aula anterior sobre a União Europeia, né? Não, muitos países não aderiram ao euro. É um exemplo do Reino Unido. O Reino Unido que já saiu da União Europeia, inclusive, mas nunca adotou o euro e fez parte da União Europeia durante o tempão. 16. Uma das críticas à União Europeia no presente é o crescimento da xenofobia. Sim, entre os cidadãos europeus, o que resulta em problemas políticos e culturais com as minorias étnicas. Com certeza. Tá? Então, um dos maiores problemas que a gente tem dentro da União Europeia é endêmico, né? Ele é de dentro da Europa. É preconceito do britânico com o francês, do francês com o espanhol, do espanhol com o português e vice-versa. Tem problema com a galera de fora? É claro que tem. Né? Mas existe um problema interno muito grande, né? E que não está sendo resolvido, então por isso, por exemplo, o Brexit aconteceu. 32. Diferentemente do Mercosul e do NAFTA, a União Europeia apresenta grande assimetria econômica e social entre os Estados-membros. Né? Assimetria, desequilíbrio. Não, todos esses blocos aí têm um grande desequilíbrio. O Brasil, comparado com o Paraguai, não tem nem o que comparar. Né? Estados Unidos com o México, também a gente vai ter aí uma assimetria muito grande. Então não procede. Estão vendo que a última assertiva quase sempre é uma assertiva feita assim para colocar mais, né? Parece. Então aqui eu já tinha utilizado anteriormente essa